Represente no plano cartesiano as equações a seguir usando uma folha de papel quadriculado. Se você não tiver a folha de papel quadriculado, você pode fazer o plano cartesiano normal usando uma régua sem o quadriculado, fazendo as medidas corretas, deixando as medidas exatas usando uma régua para ficar melhor. Então, represente no plano cartesiano as equações a seguir usando uma folha de papel quadriculado. Você percebe que ele não deu os valores de x nem de y. Então, o que é que acontece? Eu vou atribuir aqui os valores de x e os valores de y. Então, eu posso ter valores negativos, certo? Valores positivos também. Vou colocar aqui 4 valores. Então, posso ter valores positivos e valores negativos. É importante ter também valores negativos. E agora eu vou resolver aqui essa equação, substituindo o valor de x pelos valores que nós colocamos aqui, certo? Então, eu vou colocar aqui, quem é x? X é menos 1. Então, fica menos 1, depois continua, menos y igual a 2, certo? Então, perceba que aqui eu substituí os valores de x e os valores de y, eu não sei, ficou y mesmo. Então, aqui é só separar quem tem y de quem não tem. Então, o y está negativo, então ele continua negativo, ele não mudou de membro. Esse 2 também não mudou de membro, perceba que está igualzinho, ó. E menos igual a 2. Só que esse menos 1, ele vai mudar de membro, que ele vai ficar junto do 2. Ele está negativo, ele vai ficar positivo. Então, vai ficar aqui mais 1, certo? E agora, nós vamos resolver aqui a operação. Então, vai ficar menos y igual a 2 mais 1, 3. Ó, eu quero calcular o valor de y, e aqui esse y está negativo. Para ter esse negativo aqui do y, a gente multiplica toda a equação por menos 1. Então, ao multiplicar por menos 1, o y vai ficar positivo e o 3 vai ficar negativo. Por quê? Porque quando eu faço menos por menos dá mais, então fica positivo. Y vezes 1 dá y. Mais por menos dá menos, 3 vezes 1 dá 3. Por isso que a gente repete os mesmos valores, as mesmas variáveis, e a gente só modifica os sinais, certo? O que é menos fica positivo, fica mais, o que é positivo fica negativo, certo? Se os dois forem negativos, ficariam os dois positivos. Então, y aqui é menos 3. Eu tenho aqui o par ordenado, menos 1, menos 3. De onde foi que eu achei esse menos 1? O valor de x. E o menos 3, o valor de y. Agora, a gente vai fazer a outra. Então, ele está dizendo que x é igual a 0. X é igual a 0, então 0 menos y é igual a 2. Certo? Se fosse separar, ia ficar menos y igual a 2 menos 0. Ora, nem precisaria colocar aqui. 2 menos 0 é 2. Então, aqui fica menos y igual a 2. Como eu quero o valor de y e ele está negativo, a gente vai multiplicar por menos 1. Então, vai ficar, o que é negativo fica positivo, o que é positivo fica negativo. Ou seja, y vai ser igual a menos 2. Então, aqui eu vou ter 0, que é o valor de x. E agora o valor de y, que é menos 2. Então, outro par ordenado. Aqui a mesma coisa. Ele está dizendo que x é 1, então eu vou colocar 1 aqui no lugar do x. E a gente vai continuar a conta. Então, aqui menos y igual a 2. Perceba que a conta é a mesma, só vai mudando o valor de x. Então, aqui separando quem tem x de quem não tem, vai ficar... Ou quem tem y, desculpa, menos y igual a 2. Aqui mais y mais 1 vai ficar menos 1. Então, o menos y eu repito. 2 menos 1, 1. Como isso aqui está negativo, a gente vai multiplicar toda a equação por menos 1 e vai inverter os sinais. O que é menos fica mais, o que é mais fica menos. Ou seja, y vai ser igual a menos 1. E eu tenho um par ordenado 1, menos 1. 1, menos 1. Esse é o par ordenado. A gente vai fazer a mesma coisa, só que agora vai usar o 2 no lugar de x. Então, vai ficar 2
menos y igual a 2. Então, separando quem tem y de quem não tem, vai ficar menos y igual a 2 menos 2. Então, fica menos y igual a 0. Por quê? Porque 2 menos 2 vai dar igual a 0. Como aqui o y está negativo, nós multiplicamos por menos 1 e vai ficar o y positivo. Mas o 0 não é nem positivo nem negativo. Então, ele fica o 0 mesmo. Então, aqui vai dar 0. Então, eu vou ter x igual a 2 e y igual a 0. Então, nós temos esse par ordenado. Vou repeti-lo aqui, porque eu vou baixar 0, menos 2, 1, menos 1, 2, 0. Certo? Então, vamos representar isso aqui no plano cartesiano. Esses valores aqui no plano cartesiano. Então, eu tenho aqui, esses são os valores de x, e esses são os valores de y. Então, aqui eu tenho 0, fica no meio, 0 para todos. E aqui eu vou ter os valores de x positivo, os valores de x negativo, certo? A gente sempre conta do meio para a extremidade. Aqui eu vou ter os valores de y positivos. E aqui os valores de y negativo. Ok? Agora vamos fazer a representação. Aqui eu tenho um par, que eu chamo de par ordenado. Par ordenado porque sempre vai vir dois valores e na ordem. O primeiro é o valor de x e o y é o segundo valor. Então, eu vou procurar aqui o valor de x. X é menos 1. Então, vamos aqui na reta de x. X é menos 1. Eu encontrei aqui. Pronto. E ele está dizendo que y é menos 3. Ora, aqui 3 é positivo. Então, eu vou descer até encontrar o y, que é menos 3. Então, a gente encontra aqui, ó. Nessa sequência, certo? Vai descendo reto. E esse aqui vai seguindo reto também. Então, aqui vai ser a coordenada menos 1, menos 3, que é só fazer a localização. É menos 1 até chegar ao menos 3. Aqui seria o ponto de encontro. Não é isso? Agora, vamos lá. A segunda coordenada, x é 0. Onde é que está o 0? Aqui. Pronto. Y é menos 2. Se é menos 2, ele vai descer. E como é 0, ele vai descer aqui na reta, até chegar ao menos 2. Então, aqui chegou menos 2. Você percebe que, ao colocar os pontos, ele vai ter que formar uma reta. Então, ele vai ter que ficar assim, alinhado, ó. Se você colocou o 2 aqui, aí você não sabe. Mas colocando o terceiro número, você vai saber se ele ficou alinhado ou não. Então, aqui, 1, menos 1. Quem é x? 1. Então, procurar o x1 aqui. Quem é y? Menos 1. Então, menos 1 aonde? Y, menos 1. Então, a gente vai encontrar aqui, ó. 1 com menos 1. Então, aqui é o encontro. Aí, perceba que assim já está alinhado. Então, você nunca pode colocar só 2 pontos. Que os 2 pontos você liga com a reta de onde ele estiver. Mas os 3 pontos, para ele estar certo, ele vai ter que estar alinhado para depois formar a reta. Aqui o 2, x é 2, está aqui. Y é 0, 0 é aqui. Então, vai ficar na reta. Sempre que tem um 0, a marcação é na reta. Então, aqui vai ser, ó, no 2 do x. Por que 2 do x? Porque está dizendo que o valor diferente de 0 não nulo é o x e é o 2. Então, aqui eu vou ter aqui essa reta e é só marcar e eu tenho a solução geométrica dessa equação, x menos y igual a 2.